É muito engraçado que eu estava preparando esse sermão essa semana e aos 45 do segundo tempo, o Espírito Santo não mudou o sermão, mas mudou a forma como eu iria trazer ele. Então, a palavra tem vida. A palavra de Jesus tem vida. E a gente precisa obedecer, né? Quando Deus traz isso para a gente. Vamos lá? Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve de Efésios, ela é escrita aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo estava em prisão domiciliar. Lá no livro de Atos, no capítulo 28, a gente consegue ver que Paulo estava em casa, sendo guardado por um centurião romano, provavelmente, e não poderia sair de casa, ele estava em prisão domiciliar. E ele escreve essa carta tanto aos Efésios, como a todas as igrejas da Ásia Menor, que eram igrejas que compunham a região de Éfeso, a atual Turquia. E Éfeso era um centro comercial muito grande, mais ou menos como se fosse uma cidade como São Paulo hoje em dia. E era também um lugar repleto de idolatria, ocultismo e imoralidade. E por que Paulo escreve essa carta aos Efésios nessa condição? Paulo passou 3 anos em Éfeso, o que era incomum dentro das viagens missionárias dele, ficar tanto tempo em um local. E ele conhecia muito bem tanto aquele povo da cidade, quanto as igrejas que ele havia ali fundado e nas quais ele tinha trabalhado. Então ele tinha pleno conhecimento do povo a quem ele falava. E Paulo endereça essa carta, obviamente, às igrejas. Então ele endereça essa carta a um povo cristão. E por que eu falei mais cedo que eu estava preparando esse sermão e aos 45 do segundo tempo Deus mudou a forma como eu iria falar a vocês hoje, a trazer essa palavra? Porque eu ia fazer uma pregação temática, eu ia falar desse tema, mas abordando de uma forma mais generalista. E ao ler e reler e cavar e buscar a essência dessa carta, Deus falou comigo: faça uma pregação expositiva. Fale de todos os aspectos, item por item, que você vai descobrir, não vocês, eu vou descobrir a essência dessa passagem. E eu não posso negar uma ordem do Espírito Santo. Então eu vou pedir para vocês manterem as suas Bíblias abertas e para projeção deixar sempre os versículos que eu vou falar no telão para que as pessoas possam acompanhar. Então nós começamos novamente. Ele vos deu vida. E o texto inicia dizendo que ele, quem? Deus, nos deu vida. Para o que se dá vida? Se dá vida para quem está morto. O texto ele é preciso nesse fato. Se nós ganhamos vida, é porque estávamos mortos. Mortos em nossos delitos. Como diz a sequência: estando vós mortos nos vossos delitos
e pecados. E me chamou a atenção, o que são delitos e pecados? Qual é a diferença de um delito e de um pecado? E eu fui buscar isso, e a explicação é, os delitos são aquelas transgressões que nós fizemos majoritariamente visíveis. Aquilo que a gente faz que as pessoas conseguem ver no dia a dia. As nossas transgressões visíveis. E os pecados também são os nossos pecados internos. Aquilo que está dentro do nosso coração. E essa corrupção completa da alma e das nossas atitudes era o motivo, obviamente, de a gente ganhar a vida. Então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ou seja, essa igreja de Éfeso andava em delitos e pecados, ou deveria andar em delitos e pecados. Isso significa o quê, meu irmão? Que se você é receptor do Espírito Santo, se Deus trouxe a salvação, você não anda mais em delitos e pecados. Isso é um sinal claro de que a pessoa que não anda segundo as regras e as leis de Deus não recebeu a vida. Na sequência, está escrito, segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É fazer aquilo que o mundo faz. É se emaranhar por um processo de coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Eu acho que é de comum consenso que nós estamos rumando para o fim dos tempos, pelas coisas que estão acontecendo. Então, se as pessoas que vivem de acordo com as coisas do mundo e os desejos da carne, o que elas estão fazendo? Elas estão segundo o curso do mundo. Quem é da igreja é do mundo? Não. Mas andávamos segundo o curso do mundo. E isso é passado também. O curso do mundo ou é a busca desenfreada por dinheiro, por prazeres, por fama. É um desejo de autonomia total. Eu faço, eu acredito, eu tomo as atitudes. Eu vou comprar uma casa, eu não oro a Deus. Eu vou numa entrevista de emprego, eu não oro a Deus. As minhas decisões não são pautadas por escolhas do Santo Cristo Jesus. E nós vemos hoje em dia diversas ideologias contrárias a isso, contrárias à nossa vida de Cristo. Pessoas defendendo o aborto, defendendo a legalização do uso de drogas, pessoas que defendem a corrupção, ou que não se colocam contra a corrupção. Isso são as ideologias que mudam o mundo para pior. E nós andávamos segundo o curso do mundo. Na sequência, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Por que o príncipe da potestade do ar? Porque se ele é príncipe, ele detém algum tipo de autonomia para fazer alguma coisa concedida por Deus. Ele detém algum poder sobre determinadas situações. Os gregos da época achavam que o ar era o local onde os demônios e os espíritos malignos ficavam. Então a gente não consegue ver eles ficam no ar. E o Satanás era o príncipe desses demônios. E nós, segundo o texto, os efésios andavam segundo o príncipe da potestade do ar, andavam segundo Satanás. E essa parte é muito importante. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Reparem comigo a palavra atua. Satanás e os espíritos malignos atuam nos filhos da desobediência. Isso é um verbo positivo. Significa que está acontecendo atualmente, e acontecia na época, a atuação de Satanás nas pessoas que não foram regeneradas por Cristo Jesus. Então, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade e do espírito que atua nos filhos da desobediência.
A gente tem uma impressão, muitas vezes, movida por filmes e pela literatura, de que uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está lá se retorcendo no chão, é uma pessoa que precisa de alguém para fazer um exorcismo. Isso não é verdade, meus irmãos. Essa atuação de Satanás pode se dar em pessoas que você vê e aparentemente não são ruins, mas estão agindo segundo a atuação do príncipe da potestade do ar, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, Paulo aqui falava aos Efésios, ele usa durante esses 2 versículos a palavra vós, ele se dirige aos Efésios, mas ele fala assim, entre os quais também todos nós andamos. Ou seja, não são só as outras pessoas, não são só as pessoas de longe. Nós, antes de sermos regenerados, também andamos segundo essas situações. Também andamos segundo o curso do mundo, sucumbindo às tentações e pensamentos mundanos e carnais. Pensem aí no seu íntimo, cada um de vocês, quantas vezes nós já sucumbimos a tentações mundanas e carnais? Mas essa não é a colocação atual de uma pessoa regenerada por Cristo. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sujeitos não à misericórdia do Senhor. Se você é filho da ira, você está fora da misericórdia do Senhor, você está fora do perdão do Senhor. Mas eu conheço o fulano lá, o fulano não está na igreja. Mas ele é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, ele é justo, ele trata bem os seus empregados, ele trata bem o seu patrão, ele não mente, não engana. Mas se ele não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está sujeito à ira de Deus. Seja por A, B, C ou D, ele não está dentro do que nós chamamos de bênção contínua de Jesus. E agora vem a parte mais bonita desse texto. Eu acho que começa com mas. Paulo, ele é craque nessas adversativas. Ele explica tudo o que não é, para ele explicar o que é. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E eu vou parar aqui. Observem comigo, Deus é rico em misericórdia porque Ele nos amou, está no passado, né? Ou a gente amou, ou a gente ama, ou a gente amará. Se Deus nos amou, Ele vai deixar de amar? Que bom. Essa passagem, ela pode ser baseada lá em Deuteronômio 7. Não precisa abrir, tá? Versículos de 7 a 8, onde Deus está falando com Moisés, e ele fala, eu escolhi amar vocês, não porque vocês eram numerosos, ou porque vocês eram mais fortes, eu escolhi amar. E quando nós lemos que Deus nos amou por causa, Deus foi misericordioso porque Ele nos amou, é uma opção de Deus nos amar. Não é uma opção nossa. Ele não olhou para a gente e falou assim, o fulano é batuta, o fulano vem na igreja todo domingo, está participando de um ministério, o fulano paga seus impostos em dia, ele não fura fila, eu vou amar esse cara. Não. Deus não olha para as nossas obras, para o que a gente faz. Ele nos amou lá no passado. E se Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Paulo conecta novamente os nossos delitos. Se nós estávamos mortos e Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se Ele nos amou, Ele nos deu. Ok? Todo mundo entendeu? Nós estamos falando do passado.
Esse amor já começou. Esse amor já teve início. E Paulo finaliza no parênteses: pela graça sois salvos. Meus irmãos, essa é uma das passagens um pouco controversas, né, da Bíblia, que as pessoas às vezes não têm essa aceitação completa. Mas nós vamos falar da salvação pela graça. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ressuscitou está no passado, não está? Alguém aqui já ressuscitou? Internamente, sim, irmão. Se você aceitou a Cristo Jesus, você já morreu para o pecado e você já é nova criatura. Nós não ressuscitamos como Cristo, que está agora ao lado do Pai, mas ressuscitou-nos com Cristo para assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E por que Deus fez isso? Porque Deus, sendo nós pecadores, perdidos em nossos delitos, em nossas falhas, em nossos erros, sendo que nós caímos no Éden, que nós buscamos e andamos segundo as coisas do mundo, porque Deus nos amou, porque Deus nos ressuscitou e nos fez assentar ao lado de Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu estava buscando algumas informações sobre essa passagem na origem do grego, que foi a língua que ela foi escrita, e eu caí num vídeo do pastor John MacArthur sendo perguntado, um pastor americano muito famoso, com ótimos livros, pregações, e uma criança de aproximadamente 5 anos vem ao microfone num dia de perguntas e pergunta para o pastor John MacArthur se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele não fez nada? Não é? Deus sabia? Deus sabia. Por que ele não fez nada? Ele falou assim: para. Não faz isso. Vai dar problema. Por que Deus não fez isso? Vocês já pararam para pensar? Deus deixou que nós caíssemos, irmãos, porque Ele tem diversas qualidades que Ele precisava mostrar para nós. A misericórdia dEle, o perdão, o consolo, o carinho. Quando que você tem a oportunidade de perdoar o seu irmão? Não é quando ele atinge você? Quando ele machuca você? Quando você tem a oportunidade de perdoar seu filho, seu pai, seu esposo, sua esposa? Não é quando nós somos atingidos? Deus, através do pecado, nos trouxe redenção. Um Deus poderoso, misericordioso, Criador dos céus e da terra, trouxe para nós um problema, obviamente, que era o pecado, mas Ele também trouxe a nossa salvação através desse pecado. E glória a Deus por isso. E meus irmãos, isso é a mais linda verdade do versículo 7. Ele fez isso para a bondade conosco. Nós não éramos merecedores do perdão. Nós escolhemos o caminho errado através de Adão e Eva. Nós não merecemos o perdão. Mas eu falhei, mas de Deus eu não merecia o perdão. Merecimento. Deus foi gracioso. Ele escolheu ser misericordioso, mesmo nós não merecendo o perdão. E no versículo 8, Paulo continua: porque pela graça sois salvos. Novamente, ele reitera o que ele já falou. A salvação é pela graça. Ele enfatiza. É como se ele viesse e falasse para você hoje: nada depende de você para ser salvo. Como assim? Nada depende de mim. Se eu faço coisas boas para ir para o céu. Mas Paulo está sendo enfático. Pela graça sois salvos.
porque Deus foi gracioso com você. Isso é justo da parte de Deus, escolher quem Ele quer que seja salvo? Porque aqui é uma escolha. Vocês acreditam que tem pessoas que irão para o inferno? Sim ou não? Mas aqui está dizendo, pela graça sois salvos, não está dizendo? Então quer dizer que Deus escolheu algumas pessoas e algumas Ele não escolheu? É isso? Estou certo ou estou errado? Mas Deus é justo, será? Nesse ponto? Muitas pessoas acham que isso é o paradigma desse processo. Se Deus é tão bom, por que Ele deixa algumas pessoas irem para o inferno? E talvez muita gente esteja se perguntando, será que Deus me escolheu já? Então eu vou pedir só para projetar, eu não quero que vocês abram Romanos 9, no versículo 9. Eu vou ler junto com vocês no telão. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus é justo, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer e Ele é misericordioso com quem Ele quer. E a sua graça é para quem Ele quer. E como essa graça vem até nós? Ela vem até nós, continuando, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Isto a fé ou isto a salvação? Aí eu fiquei com essa dúvida também e fui lá cavocar e pesquisar. E o isto aqui é uma conjugação neutra. E significa que tanto a fé quanto a salvação vem de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque talvez algumas pessoas possam dizer assim, eu tive fé, eu escolhi me salvar. Nem nisso Deus repartiu a sua glória conosco. Nem nisso. Deus colocou a fé no seu coração para que a glória seja somente dele. Se você teve fé, foi Deus quem tirou um tampão do seu ouvido. Quantas pessoas, os mais antigos, a última vez eu falei velhos, algumas pessoas me olharam assim, os mais antigos da nossa igreja podem dizer com propriedade, quantas pessoas passaram por esses bancos e se perderam pelo mundo? Vocês acham sinceramente que essas pessoas foram chamadas por Deus? Que a graça caiu sobre elas? É Deus quem tira o tampão. A nossa função como evangelistas que somos de pregar a palavra de Deus é de pregar. Nós temos que falar de Deus. Tem que falar de Deus lá na farmácia. Tem que falar de Deus lá na educação física, lá na Secretaria de Saúde, lá no posto de gasolina. Tem que falar de Deus em todos os lugares que você tiver.
Ah, mas eu vou converter alguém? Não. Quem vai converter é Deus. A sua função é falar dele. O ID é isso, vá. Algumas pessoas acham que o ID é só ir para a África, né, pastor? Ah, eu quero ser missionário, eu quero ir lá na África. Que bom, glória a Deus. E você fala para o seu vizinho de Deus? Quando alguém vem reclamar da vida, das dores, dos problemas, você tem abordado lá na aula de tênis e falado de Deus? Você tem dado a sua palavra na aula de Deus? Eu estou olhando para os meus amigos aqui, eu estou falando da profissão deles. Nós precisamos falar de Deus, porque é Deus quem vai chamar, é Deus quem vai dar a fé. E nós temos feito isso, irmãos. Não precisa me responder, mas responda para o seu coração agora. Nós temos falado de Deus? Eu tenho certeza que os nossos núcleos de vivência, trabalho, estudo, tem mais pessoas descrentes do que crentes. Não é, Jailson? Tem mais pessoas descrentes do que crentes. Ah, Vinícius, mas você falou que é Deus que chama, então ele vai chamar. Mas se a gente não pregar, como é que ele vai chamar? Então, a fé é dom de Deus, como a salvação é dom de Deus, não de obras. Próximo slide. Para que ninguém se glorie. Porque se fosse de obras, meus irmãos, você poderia chegar no céu e falar assim: opa, eu era o cara, eu perdoava, eu ajudava, eu dava dízimo, eu dava oferta. Aquele dia lá na igreja o pastor pediu pediu oferta para a África, eu dei e deu tudo certo, eu cheguei aqui com o meu esforço. Mas se a salvação é pela graça, Deus ia olhar para você e falar: ué, tem alguma coisa errada. Então as obras não são a causa da salvação para que ninguém se glorie. É por isso que Deus quer corações humildes, para que a glória não seja sua. Se você é bom numa profissão, a glória é de Deus. Se você é um bom pai, a glória é de Deus. Se você é um bom filho, a glória é de Deus. Nós não podemos nos gloriar. A nossa glória está preparada no futuro. Essa já está pronta, quando nós estaremos com Cristo Jesus, nos novos céus e na nova terra. Mas aqui a glória é de Deus. E por que a gente não tem essa glória nas obras? Porque nós somos feitura dele. Feitura é uma palavra que não é muito comum para nós. Algo que foi feito por Deus. Mas a feitura no grego significa poema, que é um poema, como se fosse uma obra-prima. Então nós somos a obra-prima de Deus. Todos vocês já pararam e observaram a natureza, os pássaros, as cachoeiras, o pôr do sol, as estrelas. Deus é maravilhoso, né? Mas nós somos a sua obra-prima. Nós fomos criados por último. Ainda mais a mulher. Essa sim é a nossa obra-prima. Ela pediu para eu falar que eu amava ela, então eu dei um jeito de encaixar aqui na pregação. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos aquilo que Ele fez com mais esmero e com mais cuidado. Nós somos o ser mais inteligente vivendo neste universo. Nós fomos feitos como um poema de Deus. E nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão, lembram do passado? Antemão, antes, Ele preparou para que andássemos nelas. Aí eu te pergunto, meu irmão, nós somos salvos, nós fomos redimidos em Cristo Jesus, você teve um encontro com Jesus, Deus tocou no seu coração, você tem a plena certeza da salvação dentro de ti. E daí você começa a praticar boas obras.
Por que você pratica as boas obras? Porque ele de antemão preparou as boas obras. Vocês conseguem ver comigo o ciclo completo? Ele te redimiu dos teus pecados, pela graça dele, colocou a fé no seu coração, e ele preparou as boas obras que você está fazendo e precisa fazer de antemão. O que é antemão? Não é assim, eu tenho 25 anos, ou eu conheci Cristo com 25 anos, e um pouquinho antes eu estava lá no último banco da igreja, e Jesus me chamou, e Deus assim, opa, o Vinícius vai se converter, deixa eu preparar umas obras para ele aqui. Não, meus irmãos, de antemão, antes mesmo da fundação do mundo. Eu vou ler para vocês aqui, não precisa nem projetar. Efésios 1, 4. Tá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Até as boas obras, meus irmãos, que nós praticamos, não são obras que surgem do nosso coração. É por isso que a gente não pode nem nisso ter a glória. É por isso que o que a esquerda dá, a direita não pode ficar sabendo. Porque a glória das boas obras são para Cristo, preparadas por Ele. E sabe o que é o mais maravilhoso nisso? É que a total dependência de Cristo é a coisa mais linda que tem. Já pensou se dependesse de você se salvar? Já pensou se dependesse de você buscar o caminho do céu? Quem conseguiria sozinho? Levanta a mão. Não. E Deus manda o seu filho para morrer numa cruz por um preço que ele não pagou. Porque um dia, no dia do juízo final, quando nós estivermos lá e o acusador nos acusar, o nosso advogado vai levantar a mão. Eu já paguei. Você poderia pagar? Poderia e deveria, e seria justo. Ir para o inferno seria justo, meu irmão, pelo que nós falhamos e pecamos. Mas Deus, na sua bondade e sua misericórdia, para que nos séculos vindouros a sua graça refletisse a bondade conosco, nos deu a salvação por pura graça. Se você está aqui hoje, sabe o que é isso? Graça. Se você acordar amanhã de manhã e você botar os 2 pés no chão e você levantar para trabalhar, graça. Se você puder abraçar um ente querido que está do seu lado, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, isso é pura graça. Num piscar de dedos, alguém se vai próximo a gente e a gente se pergunta, o que aconteceu? Se o nosso coração está batendo no peito, é pura graça. A nossa saúde é graça. Nada depende de nós. Não é quem corre, é quem Deus abençoa, é quem Deus busca, é quem Deus perdoa os pecados. E se tudo isso foi preparado antes da fundação do mundo, meus irmãos, é para que nós andássemos nelas. E a minha pergunta mais sincera hoje é essa. Nós temos andado nas boas obras? Nós temos dado o nosso melhor para o reino de Deus? Nós temos perdoado o nosso irmão? Nós temos ajudado a quem pede a nossa ajuda? Nós temos abraçado as pessoas que estão ao nosso lado há tanto tempo? Você tem dito para aquela pessoa que está há
30, 40, 50 anos ao seu lado, eu te amo, você é importante para mim? Depois que a gente morrer, mandar uma flor ou vir no velório é complicado, gente. Façam isso enquanto as pessoas estão aqui. Ajudem quem precisa. Deem o outro lado da face. Você tem andado as boas obras? Você tem feito isso? Reflita comigo. Nós podemos fazer mais? Sim. Deus já te chamou? Você já sentiu no seu coração o chamado? Deus já deu um propósito para a sua vida? Meus irmãos, eu me perguntava até um pouco de tempo atrás, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito, Senhor? E eu acho que é normal todas as pessoas terem essa pergunta, qual é o meu propósito? E pela graça de Deus, meu propósito é estar aqui, falando para a igreja, meu propósito é estar no meu trabalho, compartilhando com as pessoas um pouco da vida com Deus. E o seu propósito? Você já descobriu? Deus já tocou no seu coração? Se Ele já tocou, faça a sua parte. Você vai fazer as boas obras pela gratidão que você tem pela salvação, não para ser salvo. Você não precisa disso. Jesus já pagou o preço naquela cruz. Se você não sentiu esse chamado ainda tem tempo. Ainda dá tempo. Nós estamos aqui hoje e você ainda pode ser chamado. Deus tem um tempo para todo mundo. Para o ladrão na cruz, aos 49 do segundo tempo, e o juiz já tinha apitado. Mas Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele mudou de vida naquele momento. Parece injusto, né? Pra gente, mas ele era ladrão. Mas Deus chama quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E para aqueles que estão com o coração pesado nesse momento, e eu espero que seja impactante essa mensagem, porque nós precisamos de mensagens impactantes. Desconfiem de pastores que não trazem mensagens que botam o dedo na sua ferida. Se você frequenta outra igreja ou se você vai em outro lugar, desconfiem de mensagens que massageiam o seu ego. Você precisa ser cutucado aí no seu lugar. Era isso que Jesus fazia. Era isso que Paulo estava fazendo. E se você ainda não sentiu, eu queria convidar o pastor para fazer uma oração. Porque Deus pode chamar você hoje, meu irmão. Tenha fé. Você precisa ter essa fé.